Qual que é o resultado? Agora começou a gravação. Boa, cara. Não. Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui. Ahn, e até me perdi. Ela estava falando muito no sentido de, ó, pensa em qual é o resultado esperado, o que é que você quer gerar. Teresa Torres nos alerta que há muito mais para criar, modificar em um produto do que apenas lançar features. E o que é que ela quer dizer com isso? Ah, se eu quero melhorar a retenção do meu produto, eu não necessariamente preciso lançar uma feature para isso. Eu posso disparar uma notificação em push para tentar reativar o usuário. Posso disparar um e-mail marketing para tentar capturar ele. Eu posso tentar abrir um modalzinho ao longo. Modal é aqueles pop-ups que abrem ao longo da jornada. Posso abrir um modal para tentar fazer com que ele volte para alguma parte da jornada. Se meu objetivo é retenção, não necessariamente eu tenho que lançar uma nova feature. E entender qual que é o meu objetivo vai me ajudar a saber o que criar ou modificar em um produto. Quando a gente está falando de impacto pretendido, a gente está falando de leitura de cenário, ou seja, leitura de contexto, e sobre definição de outcomes. E é aqui, para falar de outcome, acho que cabe a gente diferenciar duas coisas. Um é outcome, que é o que o negócio precisa, ou o que é que o negócio quer atingir. E aqui, majoritariamente, a gente está falando de ponteiros de negócio. Ou seja, a gente está falando de alguma evidência observável. A gente está falando para taxa de conversão, a gente está falando para taxa de retenção, a gente está falando para aquisição de novos usuários. A gente está falando para algo que eu consigo observar, porque tem coisas que eu não consigo observar no dia de produto. Os ponteiros de negócio, bem, são números, são coisas que eu acompanho e que eu consigo ver o impacto daquela minha intervenção, seja do lançamento de uma nova feature ou do lançamento de uma nova estratégia. Então, quando a gente está falando de não necessariamente criar e modificar produtos, é a melhor coisa que a gente pode fazer, definir claramente um outcome é essencial. A gente saber, tá? Qual que é o ponteiro de negócio que a gente vai gerar. E outro ponto é o output. Output são os meios necessários para atingir esses outcomes. Quando a gente fala de output, a gente fala de entregas, coisas que a gente está entregando com o nosso produto. Então, por exemplo, lançar uma nova feature é entrega, não é outcome. Lançar feature não é objetivo, é meio para se alcançar um objetivo. Redesenhar a régua de push e notificações não é outcome, é um meio, é um output, é uma entrega. É o que eu faço para movimentar o ponteiro de negócio. Ah, e se eu estou fazendo algumas intervenções no meu produto e não pensei em qual outcome eu quero mexer? Ah, talvez seja aí o caso da gente refletir, repensar exatamente o que é que a gente está querendo contribuir com aquela intervenção que a gente faz em produto. Para ajudar a gente com leitura de cenário, a gente tem algumas perguntas que podem ali nos guiar ao longo desse processo. Primeiramente, qual que é o produto que eu pretendo trabalhar? E o que é que a gente está priorizando esse produto diante de outros? Se a gente não fizer nada, o que é que pode acontecer? Essa pergunta é muito bacana, porque quando a gente está falando de produto digital, não necessariamente a gente está falando da empresa, da startup, do mega app, né? Quando a gente tem o Uber, por exemplo, a gente tem ali uma camada de produtos, uma camada de serviços. O Uber Flash é um produto. O Comfort X, eu acho que esse é o nome, é um outro produto. Você pedir normalmente é um outro produto. Eu sei que eu estava até conversando com uma colega designer de São Paulo, que ela disse que em 2018 testaram um novo produto que era o Uber Pets. Felizmente acabaram por invalidar, não funcionou tão bem esse processo aí de transitar, pelo menos aqui no Brasil, disse ela que em outros produtos, em outros países, isso operou bem. Então, quando a gente se pergunta, tá, qual o produto que eu quero trabalhar, eu estou olhando para isso. Qual microserviço eu estou querendo gerar uma intervenção? Esse produto move qual ponteiro na empresa de estratégia de negócio e quais métricas esperamos impactar e que número, uma vez atingido, nos diremos que fizemos um bom trabalho? Eu acho essa pergunta aqui matadora. Se a gente, no começo do projeto, se no começo da intervenção, saber o que é sucesso, saber qual que é a métrica que a gente quer impactar, fica mais fácil de no final a gente dizer, pô, isso aqui foi bacana, né? Isso aqui gerou a intervenção que eu estava esperando. Fica mais fácil de eu negociar com stakeholders, de eu apresentar meu resultado para a liderança. Sempre a gente tem essa clareza? Nem sempre. Mas é sempre válido a gente perguntar, sempre válido a gente tentar
definir qual a métrica que a gente está querendo mexer. É aquisição, é retenção, é conversão, é engajamento. Métrica qual for, geralmente vai passar por esses pontos. Ou é aquisição, ou retenção, ou engajamento, ou eu estou querendo fazer algum resgate. Alguma, de certa forma, alguma dessas coisas seu produto está mexendo. No momento atual, o que é que a gente já sabe sobre o contexto desse produto? O que é que a gente acredita que são as raízes dos problemas que esse produto resolve? Ou então, quais são as raízes dos problemas que nos levaram a fazer alguma intervenção nesse produto? Existem evidências formais de usuários ou stakeholders relatando o problema? Às vezes, a gente tem ali no time de CS, sucesso do cliente, algumas queixas do nosso produto. Às vezes, a gente tem alguns e-mails dos stakeholders relatando algum problema. Tudo isso são evidências para nos ajudar a nortear as nossas decisões e nos ajudam a ler o cenário. Quais partes são as partes mais afetadas pelo contexto e para quais delas a gente visa entregar valor? Usuários, clientes, fornecedores, parceiros e quais diretorias e departamentos? Qual que é essa visão holística? Onde é que eu estou me situando dentro da organização no todo para eu poder fazer a minha decisão de produto? E a quinta pergunta talvez seja uma outra pergunta matadora. Tá? Quais que são as expectativas envolvidas com o trabalho nesse produto? Qual a expectativa de tempo para que o ponteiro do negócio comece a se mover? Afinal de contas, se a gente está trabalhando aí o nosso senso de produto, a gente já desenhou ali qual é o nosso outcome, a gente já tem clareza de quando é, de qual é o ponteiro de negócio que a gente está querendo mexer, que a gente está querendo gerar uma intervenção. E aqui a gente se pergunta, tá, em quanto tempo a gente está querendo mexer esse ponteiro de negócio? E quais são as expectativas após 3 meses de lançamento de solução? Lembrando que às vezes a gente está ou lançando algum produto ou fazendo alguma intervenção que o nosso produto ele é correlato com a métrica que a gente está querendo impactar, mas não necessariamente diretamente ligado. Esse é um caso, inclusive, de um projeto que eu e Virginia participou. Que a gente tinha como métrica mãe ali, era taxa de churn, que era a taxa de evasão, quantos clientes estavam evadindo do nosso cliente. E a gente estava lançando um produto para colaborar com essa métrica, mas ela era correlata, a gente não tinha uma visão tão direta, até porque era um produto completamente novo. A gente está lançando algo completamente novo, é mais difícil. Eu não tenho métricas daquilo, eu não sei como é que as métricas se comportam. Se eu lanço no mercado, eu não tenho como dizer, eu espero isso aqui de receita. Eu não tenho histórico para poder entender como é que aquele produto se comporta. Mas é importante a gente entender em quanto tempo a gente quer que esse ponteiro de negócio comece a se mover. Se não há clareza do impacto pretendido, se a gente não lê o cenário, é muito difícil da gente avaliar o sucesso do produto. Chega no final da nossa intervenção, chega no final do que a gente tinha se proposto a fazer, e aí, foi um sucesso ou não? Começa a ficar um pouco mais subjetivo se eu não definir um outcome. Começa a ficar um pouco mais subjetivo se eu não trato de ponteiro de negócio logo no começo do desenvolvimento. Por fim, quando a gente está falando sobre atuar de forma consistente, a gente está falando de metodologia, acompanhamento e de governança, né? Então, vamos lá. Eu estou na expectativa de criar ou modificar o produto, gerar alguma intervenção. Eu li cenário e defini outcome, eu sei para onde eu quero ir. Sei também para eu ir ao longo desse processo, é importante que eu tenha alguma forma de acompanhamento, alguma forma de governança em cima do que eu estou fazendo. E esse rapazinho daqui é onde, a título de referência bibliográfica, eu me inspiro para pensar numa possibilidade de metodologia de acompanhamento e governança, que é Eric Rice, ele é o autor do livro A Startup Enxuta e fundador do movimento Enxuto. Ele basicamente é o seguinte, ó, acho que dá para a gente desenvolver produtos de uma maneira um pouco mais ágil. Ágil não necessariamente mais rápido. Vocês entendem? Ágil eu falo no sentido de temos uma velocidade, mas temos uma capacidade de nos adaptar. Rápido a gente está falando unicamente sobre velocidade. Ele foi o fundador da metodologia Lean Startup. Quando a gente está falando de startup, segundo Steve Blank, a gente fala de um negócio escalável em um ambiente de incertezas. Então, eu estou falando sobre aumentar a minha entrega, quanto eu reduzo a minha operação, isso que é ganhar escala. E, pô, se eu estou pretendendo lançar alguma coisa nova no mercado, eu estou aí no intuito de aumentar a minha entrega enquanto eu reduzo minha operação, naturalmente eu estou num ambiente de incerteza.
E se alguém tivesse certeza de como fazer isso, a gente estava vendo novas pessoas ricas todos os dias, né? Digamos que é algo desafiador e por isso que as startups muitas vezes são da área de tecnologia. É a tecnologia que nos permite aumentar a nossa entrega enquanto a gente reduz a operação. Metodologia: caminho ou via para a realização de algo. E Lean, enxuto. Então, em outras palavras, metodologia Lean Startup, caminho enxuto para um negócio escalável em um ambiente de incertezas. Se a gente pudesse definir a metodologia em uma frase, seria alguma coisa do tipo: é uma metodologia de desenho de negócios que visa eliminar desperdícios continuamente e resolver problemas de maneira sistemática. E aí, beleza. Como é que opera a sistemática dessa metodologia? Tudo começa na ideia, seja ela de intervenção de produto, seja ela de novo produto, ou seja ela de negócio. Eu tenho algo ali que eu estou querendo lançar para o mundo, eu estou com a sandália na humildade, eu sei que ela está repleta de incertezas, eu sei que tem risco ali sendo envolvido no lançamento dessa minha ideia. Mas eu tenho a ideia. E aí eu vou construir. Mas eu não vou construir a minha ideia como um todo, porque aí eu posso estar correndo muito risco. Eu não sei se ela ainda é bem aceita no mercado, não sei se ela vai gerar o impacto que eu pretendo. Então, o que eu construo é um MVP, um mínimo produto viável, que é basicamente uma versão mais simplificada do produto que eu lanço no mercado para poder testar e aprender, ver como é que o mercado responde aquilo ali, para que eu possa aprender. O MVP lançado, ele vai me gerar dados. Eu vou poder medir. E aí, com esse acompanhamento, eu vou conseguir aprender. Com esse aprendizado, eu consigo revisar ou refutar a minha ideia. E a ideia é que esse ciclo ele siga rodando constantemente. Eu tenho uma ideia, eu faço alguma forma de experimentação, eu lanço ela em alguma versão mais simplificada, eu aprendo com o que está na rua e eu reviso a minha ideia. Onde é que tem desperdício aqui? Bem, é desperdício construir e não medir. É desperdício eu lançar alguma coisa na rua e eu não tenho nenhuma maneira de parametrização. Ou às vezes até tenho uma maneira de parametrizar, mas eu não estou olhando para ela. Mas é desperdício. Vocês concordam que é desperdício colocar alguma coisa na rua e não tem nenhuma forma de medir. É desperdício medir e não aprender. Pô, já construí, já botei na rua, já mensurei, olho para esses dados e não faço nada, não tomo nenhuma atitude, é desperdício. E acho que, por fim, é desperdício aprender e não evoluir. Acho que foi, a gente estava olhando ali para mim rindo, que foi até uma discussão que a gente teve uma vez que a gente tinha feito alguns testes e aí a gente estava e aí, vamos passar direto, a gente tá com muita coisa para fazer. E aí a Virginia disse para mim, pô, é desperdício a gente aprender e não evoluir. A gente já aprendeu, a gente já rodou um ciclo de interação. Vamos gerar intervenção enquanto ainda está cedo. Eu fiz, amiga, a senhora está certíssima. É desperdício total e absoluto aprender e não evoluir. Quando a gente está falando de build, measure and learn, ou seja, construir, medir e aprender, a gente está falando de consistência, de uma maneira saudável de seguir com o desenvolvimento do produto e correndo menos risco. Recomendo bastante, inclusive, a leitura do livro Azulzinho, que é Comece a Sua Startup Enxuta. Ele fala bastante sobre esse processo, inclusive de como correr menos risco no desenvolvimento de negócios digitais. Outro livro muito bom é o Comece a Sua Startup Enxuta, que é um verdinho, foi escrito por Ash Maruya, e ele fala, talvez de uma maneira mais pragmática, de um passo a passo, para a gente adotar a metodologia Lean. Enquanto o Eric, eu acho que ele fala de um lugar muito mais teórico e abstrato, Ash Maruya já traz para a materialidade. Inclusive, ao longo do livro, ele traz até um roteirinho de como é que a gente consegue entrevistar cliente. Acho um livro super bacana e tem tudo a ver com senso de produto, apesar da gente estar falando de Lean Startup. Se encaixa com o que nós fazemos em produto. A gente pode também utilizar a árvore de oportunidades como um framework para poder fazer o acompanhamento e a governança de produto. Novamente, a Tereza aqui dando um toque para a gente, nos alertando outra coisa. A árvore de oportunidades foi uma ferramenta desenvolvida pela própria Tereza Torres. Ela opera em basicamente 4 níveis. O primeiro é o business outcome, o outcome de negócio, o ponteiro de negócio. É a primeira coisa que eu vou decidir, aquilo que a gente conversou mais cedo. Segundo, são as oportunidades. Tá. Posto o meu ponteiro de negócio, que eu quero gerar uma intervenção, que eu quero mexer ali, quais que são as oportunidades que eu tenho de mexer naquele ponteiro? Dentro das oportunidades, eu posso ter
possíveis soluções, possíveis formas mais materiais de abraçar essa oportunidade. Entendendo que qualquer coisa que envolve produto envolve risco, eu tenho experimentos para reduzir o risco de qualquer uma dessas soluções. Na árvore completa, ela fica assim: a gente tem o business outcome, o que é que deve ser atingido, são as oportunidades embaixo, o que é que vale a pena a gente explorar, a solução, que é o que pode contribuir de fato com o business outcome, e por fim o experimento, o que é que pode reduzir riscos. Dando um exemplo aqui do cenário de marketplace, a gente tem, por exemplo, o outcome que é eficiência. Aumentar o NPS médio para 9. NPS, não sei se todo mundo está familiarizado, mas é uma métrica de, assim, na verdade é polêmico. O povo diz que é uma métrica de satisfação, mas tem uma polêmica aí envolvida, depois vocês podem dar uma olhada. Mas assim, acho que dá para dizer que é uma métrica de satisfação, né? Ele botou duas oportunidades. Uma delas é, os usuários acham o checkout confuso. É por isso que os usuários não dão uma nota maior no NPS. Outra oportunidade foi, os usuários querem buscar por produtos vendidos pela mesma marca. E aí eles vão conseguir encontrar produtos de uma maneira mais otimizada e aí a gente vai ter maior satisfação. Eu lendo agora, eu vou dizer que eu não sei se eu achei que fez tanto sentido, não. Essa oportunidade ligada com esse business outcome, não. Mas ok, né? Isso aqui não foi eu construir, nossos colegas estavam pensando em produto, estavam lá com o raciocínio deles. Mas beleza. Então, essa oportunidade daqui, os usuários querem buscar por produtos vendidos pela mesma marca, ele deu duas possíveis soluções. A primeira, filtros na busca com marcas mais populares. É uma maneira da gente conseguir abraçar essa oportunidade aqui. E uma outra solução que ele deu foi recomendar produtos baseados nas marcas que o usuário buscou anteriormente. Então, a gente tem aqui duas possíveis soluções para abraçar a oportunidade que é os usuários querem buscar por produtos vendidos pela mesma marca. Entendo aqui pelo frame que o nosso colega entendeu que essa de filtros era uma alternativa mais pertinente, era uma alternativa que fazia mais sentido, e aí ele pensou no experimento. Pô, vou selecionar as top 5 marcas que eu tenho aqui no meu marketplace, no meu e-commerce, e vou criar um filtro. Fazer esse processo em formato de teste A/B com 10% na minha base de clientes. E aí eu vou fazer esse experimento e entender se isso de fato vai aumentar o engajamento, vai interferir no NPS. Aqui, assim, pelo menos na minha visão, é um caso de como a solução ela está correlata com o business outcome, não necessariamente tão ligada assim. Mas nosso colega aqui deu uma solução, né, um experimento para a gente conseguir reduzir incertezas. Se a gente não atua de forma consistente, se a gente não acompanha, se a gente não tem nenhum processo de governança, se a gente não está documentando o passo a passo do nosso raciocínio, não conseguimos avaliar o impacto das nossas entregas e nem aprender ao longo do processo. Então, ao longo do processo de desenvolvimento, a gente corre muito risco e tem muito desperdício. Num mundo que é extremamente competitivo, o senso de produto pode mudar tudo. A habilidade de criar e modificar produtos de forma consistente com o impacto pretendido, eu acho que é uma habilidade essencial para qualquer pessoa que trabalha com produto. E é isso, pessoal. Agradeço bastante aí. Então, agora a minha colega Virgínia. Eita, perguntas? Perguntas. Temos perguntas. Falasse das métricas, né, que você acompanha, sendo que tu geralmente utiliza a North Star Metric, ou tu realmente chega a definir vários indicadores. Eu acho que eu entendi a pergunta. Todo mundo conhece esse termo North Star Metric? Quer explicar para o pessoal? A North Star seria essa principal métrica, né, que você olha para ela e é ela que você segue. Então, Boa pergunta. a Veja, guia, né? a gente aqui no SES, a gente trabalha em uma empresa projetizada, então o nosso processo de decisão de métrica vai depender muito da maturidade do nosso cliente e o quanto a gente consegue negociar com o cliente para ele dar uma clareza de quais são as métricas. Agora, eu estou num contexto em que o cliente ele tem um pouco mais de maturidade em relação às métricas. Então, a gente tem esse business outcome no projeto que eu estou, enquanto uma métrica principal de sucesso,
o que é que eu quero, mas por entender que a minha ação ela é correlata, eu vou ter algumas outras métricas, alguns outros indicadores que eu vou ter que acompanhar para eu poder assumir. Pô, se isso aqui está se mexendo, eu consigo impactar o meu outcome. Mas, assim, no final do dia, olha, são nomes e mais nomes que o povo inventa para mais ou menos as mesmas coisas, sabe? Eu acho que estou pensando se tem uma diferença muito forte entre uma North Star Metric e um Business Outcome. Tendo que não necessariamente é uma métrica de negócio que um time, uma área de produto, ao mesmo impactar. Opa. No desenvolvimento de produto, principalmente quando você já tem um produto estabelecido no mercado, para lançamento de novos features, quais são as principais métricas de avaliação que vocês usam? Para Ou lançar um acredita que seja melhor ser usado? produto que já está no mercado, vou lançar uma nova funcionalidade. Veja, aquisição. Enquanto principal métrica, aquisição. Mas aí, assim, veja, novamente, depende da natureza da funcionalidade. É uma funcionalidade de uso fácil, tem poucos cliques para o usuário conseguir usar a funcionalidade, aquisição da conta. É algo que precisa ter um onboarding mais complicado, então posso assumir a primeira vez que o usuário terminou a jornada também. É uma funcionalidade que é de alta recorrência, então só aquisição às vezes não dá conta, porque, enfim, eu adquiri muita gente, mas não tem muita gente que se manteve usando. Isso, com ticket mais alto, perfeito. Vai depender da natureza da funcionalidade. Aí pensando rápido assim, eu entendo que aquisição. Eu lancei algo, eu quero saber quantas pessoas estão entrando. Aí, a depender do contexto do negócio, às vezes só entrar não dá conta. A gente precisa que as pessoas se mantenham lá, sabe? Então, depende da leitura de cenário. Opa, vamos aqui fazer o transporte do microfone para a colega. Primeiro, queria parabenizar, né? Porque eu tava o tempo todo olhando aqui pro lado dizendo, menino, que homem bom. É, Obrigado. já vi outra vez tu falando também, fiquei do mesmo jeito. Mas, para quem, assim, como eu, não tem nenhum, assim, visão ou vivência, né, de produto. Tu falou vários livros, né, que durante toda a apresentação que tu se baseou e trouxe conteúdo. Mas para quem quer entender mais do mercado de produto, qual o livro assim que tu indicaria para começar a entender sobre tudo isso e começar a iniciar mesmo na área? Excelente pergunta, Dudu. Eu vou te dizer. Não sei se eu recomendo tanto um livro propriamente dito. Eu recomendo treinar o algoritmo do Medium. Não sei se todo mundo aqui conhece o Medium. Quem foi meu aluno já ouviu que eu bato muito nessa tecla, até antes de você comprar um livro. Se você puder explorar no Medium, que é uma plataforma onde a galera posta case, posta é, texto, é muito, muito bacana. E aí eu acho que o raciocínio de produto, Duda, é muito sobre você rampar, assim, você conseguir entender do que se trata. Eu podia te dizer assim, lê o livro Business Model Generation, que vai falar dos 9 aspectos chaves de um negócio, e isso consegue te embasar para um produto. Isso aí, massa. Como é que eu tenho esse entendimento de, tá, quando é que o canal é um diferencial? Quando é que o modelo de receita é um diferencial? Quando é que o produto não é o diferencial, mas o que é diferencial é que, pronto, na verdade tem um podcast muito bom, a gente tem um e-mail do pessoal, Carlos. Pronto, vou mandar depois um podcast muito bom, que é quando o produto é diferencial. E aí é um podcast que o pessoal debate em quais cenários o produto em si não é diferencial, às vezes o que é diferencial é o canal. Tem até uma pessoa nesse podcast que trabalhava no Google, e aí ele traz umas visões bem legais, inclusive de como o Orkut flopou e quais foram as decisões de produto que levaram a isso. Bem interessante. Tem um curso do César em gestão de produtos digitais. No final, a gente vai fazer uma apresentação sobre isso, uma excelente maneira de vocês se aprofundarem na área de produto. Temos tempo, Carlos? 3 minutinhos, mais uma pergunta, alguém tem? Pronto, eu acho que. Ah, tá ouvindo? Ah, ok. Veja. É para o pessoal de casa. Ah, tá. Desculpa, pessoal de casa. Veja, vou complementar a fala de. Né? Pronto, porque eu não sou dessa área, certo?
E aí, no caso, quando você estava falando, tem algumas coisas que não são tão, assim, estranhas para mim, porque eu já comecei a ler e entendo pouco. Mas, por exemplo, se for produto relacionado à área educacional, isso segue o mesmo padrão ou é diferente? Segue o Segue. mesmo padrão. Ah, tá. Assim, o raciocínio é o mesmo. Vou te dar o exemplo da Geek. Não sei se tu conhece a Geek, Geek. conheço. A Geek, tu sabe que eles têm um produto digital Geek One. atrelado a um serviço. E eles basicamente se atrelam ao modelo pedagógico da escola para dar algum suporte, tanto para aluno, quanto para professor, quanto para gestão docente. Veja, eles não têm um produto que está aberto ao mercado. Eles fecham a negociação do software direto com a escola. Eles têm raciocínio de retenção. Eles pensam em lançar novas features. Não é toda a funcionalidade nova que eles lançam que tem engajamento do docente. Eles têm que tomar decisões e ter o senso de produto é essencial. Independente se é um software que a gente chama B2C, né, que é, enfim, vai para o mercado, ou se é um software B2B, que é você é vendido diretamente para empresa, como é o caso da Geek. Fez sentido para ti? Não fez, porque assim, a sua fala, pronto, eu fui uma professora que usou o Geek One. Então, assim, meio que, agora você falando, eu comecei a lembrar de algumas coisas. Ah, tu usou Geek? Ah, então tu deve ter participado de um monte de experimento que tu nem sabia que era experimento, sabia? Ah, eu também, É, eu lembro de uma vez que tem uma modalidade de experimento que se chama Fake Door, que é basicamente o seguinte: você disponibiliza lá na jornada do usuário, lá no sistema, algum botão para uma nova funcionalidade. E aí, quando o usuário clica, aparece uma tela dizendo assim: ainda estamos construindo isso. Eles estão experimentando ali, eles querem saber quantas pessoas teriam interesse. E aí, há muitos anos atrás, eu fui pego numa dessa, não sabia que era um tipo de experimento. E aí eu fiquei assim: oxente, como é que eles botam ali o botão perfeito de tudo que eu preciso para fazer agora e não funciona? Aí depois eu descobri que é uma modalidade de experimento. Eu não sabia que eu tinha sido testado ali. ok. Obrigada. Nada. Faça as palavras de Duda, que é homem bom, né? É bom. Agora sim, pessoal. Passo para minha colega Virgínia, que vai falar sobre desenvolvimento de produto. Arrasa, amiga. Meu Deus. Tem que trocar o slide. Gente, o passador do. Ai, gente, covardia me botar depois de Caetano. Tá dando para ouvir aqui? Pra testar, é? Bem, Caetano é professor aqui da School, né? Trabalhou comigo aí no último projeto. Então, obrigada. Até me desconcentrou aqui. Mas eu acho que as palestras vão se complementar muito bem. Acho que Caetano trouxe conceitos bem importantes que vou passar por aqui, mais focado no processo da gente, focado em metodologias de design, né, que a gente abordou aí nesse processo de construção de produtos. E aí a gente vai falar aí do discovery ao growth, tendo aí o delivery no meio, né? Um pouquinho do que são essas fases e um pouquinho de como a gente tratou nossa metodologia aí nesse processo. Então, vou fazer 4 anos de CESA, eu sou uma pessoa mais de produção, né? Eu sou designer, junto com Jaine, só que a gente veio de áreas distintas, né? Quando eu entrei no CESA, eu entrei num produto que já existia, a gente olhava para o produto para desenvolver, olhava métricas, oportunidades para criar novas features e aí evoluir. Então, eu estava trabalhando, não sabia na época, mas numa fase de amadurecimento, growth de produto. Já a Jaine, minha colega, trabalhava com escopo mais aberto, descobrindo oportunidades, rodando pesquisas aí de entendimento de necessidade de usuários. Então, a gente aí, por conta da multidisciplinaridade do César, né, a gente teve a oportunidade de trabalhar num projeto grande e que ele foi de ponta a ponta. E é uma experiência rica, que poucas pessoas passam, mas que é uma metodologia que está sendo mais difundida aqui no César. E aí, o que é que seriam essas 3 macrofases, né, que eu estou falando aqui já, como se vocês soubessem. Primeiro, o discovery, que é uma fase de você idear, identificar oportunidades ali para evoluir isso aí para um possível produto. O delivery, que é uma fase que você vai construir aquilo que você ideou lá atrás, validando aí em ciclos de validação com os usuários.
e o growth do produto que ele já está no mercado e você vai precisar, então, expandi-lo, né? Já tem uma parcela da população usando, você vai entender como eles estão usando, identificar gargalos para poder evoluir o produto e expandir assim. Então, aí, falando um pouco desse projeto que a gente começou aí pelo Discovery, só para ter um exemplo, foi uma oportunidade de um cliente financeiro. Então, eles tinham um escopo muito aberto. A gente começou com 12 oportunidades mapeadas, né, em cada projetinho. E aí, ao longo de uma série de reuniões, stakeholders, com pesquisas 10, que a gente foi afunilando essas oportunidades aí, até chegar em duas que tinham mais potencial e mais interesse lá do cliente para evoluir elas, eram oportunidades mais fortes, digamos assim, de dar sucesso. E aí a gente iniciou o processo do Discovery. O que seria o Discovery, então? É essa fase de você levantar as hipóteses em cima dessas oportunidades, a fim de reduzir incertezas para poder construir esse produto futuramente. Então, essa é uma fase que passa, primeiro, pelo entendimento das oportunidades. Você acabou de chegar no projeto, então você vai imergir ali naquele conteúdo, no caso da gente, uma realidade financeira que a gente não tinha contexto. Então, a gente bebeu na fonte de pesquisas anteriores. Isso aí depois a gente leva para um Lean Canvas, né, para a gente formular junto com o cliente aquela oportunidade, aquele modelo de negócio. Roda a experimentação e, posteriormente, alinha tudo na Lean Inception. Eu vou falar, isso aqui é só uma visão macro, eu vou falar de cada uma delas aqui com mais detalhes. E rápido. Desculpa que é muito conteúdo, eu tenho que falar rápido, então perguntinhas vocês vão anotando aí para o final. Então, o que seria esse primeiro momento de entendimento das oportunidades? Então, o cliente ele tinha duas oportunidades em vista e ele chegou com a gente com muitas certezas, né, com as premissas deles. Por exemplo, um canal de esportes. Eu tenho esse canal de esportes aqui e esse público consome conteúdo de futebol após as 18 horas da noite. Então, eu acredito que eles têm interesse num app para marcar pelada com os amigos. Aí é uma premissa totalmente questionável. Assim, que evidências você tem disso? Né? Então, é evidência fraca. Então, você não rodou uma pesquisa para saber. Então, a dica para esse momento de entendimento da oportunidade que o stakeholder trouxe para você é questione. Questione, procure aprofundar as evidências que ele está trazendo para você. E aí, nesse processo, você vai rodando pesquisas, né, entendendo os concorrentes ali dentro daquele universo. E você vai para esse momento do Lean Canvas, onde você junta todas essas informações e constrói, junto com os stakeholders, né, um modelo de negócio dele. O Lean Canvas ele é inspirado no Business Model Canvas, né, só que ele é mais focado aí na geração de hipóteses. E ali, naquele momento, você, com os stakeholders, alinha a visão do produto, né, ou a proposta de valor do produto, quem são os early adopters, né, os adotantes iniciais daquela solução, e custos, centro de custos, né, receitas. E aí, o que é que acontece? Olhando para aquele Lean Canvas, você também, trazendo as evidências que você tinha, você vai olhar quais são as hipóteses que a gente tem ali naquele Lean Canvas mais críticas para o sucesso do teu negócio. Então, por exemplo, o cara lá do app das peladas, né? Ele tem um portal de esporte e ele acredita que homens com 30 anos seriam early adopters ali, mas ele não tem evidências. Então, a gente formula uma hipótese para testar se são mesmo esses os early adopters, e isso seria uma hipótese crítica para o sucesso do negócio dele. Então, por exemplo, olhando para o Lean Canvas ali na parte do early adopters, né? Acreditamos que homens com mais de 40 anos têm interesse em praticar esportes após o expediente. Essa é uma hipótese que está bem formulada para a gente levar para a experimentação. Por quê? Porque ela é testável, né? Eu posso rodar um experimento, uma pesquisa, ou uma fake door, como o Caetano falou, para ver se usuários com aquele perfil estão realmente clicando e se interessando pela oportunidade. Ela é precisa, né? Porque ele está falando quem, quando e o que, né? E ela é distinta, ela se refere ao interesse em praticar esporte. E aí, novamente falando do Lean Canvas, você pode chegar nesse momento com muitas hipóteses, muitas incertezas. E aí, uma dica seria rodar uma priorização aí, quais das hipóteses, né, eu tenho mais incertezas para poder levar para a experimentação.
E por que isso? Né? Porque você trabalhar uma hipótese em experimentação dá muito trabalho. A gente, né, Caê, levamos umas 2 hipóteses, e aí, além de todo o planejamento, roteiro, recrutamento, estratégia e de como você vai aprofundar a hipótese, você tem que formular esse teste cardzinho aí que lhe ajuda nesse processo. Então, assim, eu acredito que aí a hipótese, para verificar isso, eu preciso. Aí você formata um experimento. Eu preciso rodar, criar um site, rodar uma fake door e medir os cliques ali de quem teve interesse, né? E estarei certo se, sei lá, a métrica você define, 50% aí de todo mundo que acessou, clicou nesse link e se interessou e estava aí dentro do meu público. Então, isso aí é para a gente refutar ou validar a hipótese que a gente está levando para a experimentação. E aí, o que é que aconteceu, né? Depois que a gente fez isso, aí a gente foi rodando ao longo do processo do discovery da gente, né? Tudo isso para levar os resultados de pesquisa nesse rito grande que é a Lean Inception. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um livro, né, do Paulo Caroli aí, a Bíblia da Lean Inception. Isso é um rito de alinhamento, né, de todo o time. Aqui a gente junta já parte do time de desenvolvimento, que vai desenvolver aquilo na Lean Inception, porque a gente vai sair dessa série de encontros com uma estimativa do que seria um MVP, já olhando para umas funcionalidades chaves aí do produto. Então, por exemplo, a Lean Inception aqui, você tem no primeiro dia apresentação de persona, aí tu tem tua equipe, você tem o PO, o PM lá do outro lado, né? E tem alguns pontos focais de time técnico. Você faz a visão do produto, o que não é, faz, não faz aquele produto, e vai criando um backlog de funcionalidades ali que seriam interessantes para desenvolver. E aí, pronto, saímos da Lean Inception, todo mundo alinhado com o que é o produto que a gente vai desenvolver. Já tiramos algumas dúvidas em relação às incertezas que a gente tinha. Bati aqui sem querer. E vamos para a fase do construir, né? A fase do delivery. Então, nessa parte, a gente vai chegar com um produto muito alto nível nas funcionalidades. Ah, é um aplicativo de pelada, eu vou precisar convidar meus amigos, eu vou precisar marcar a quadra, uma série de coisas. Então, você vai, na primeira fase, refinar o entendimento desse produto com seu time técnico. A partir daí, você parte para a prototipação daquelas features que estão priorizadas ali para a sprint. Vou falar também um pouquinho disso. E depois parte para o desenvolvimento, quando elas estiverem validadas com todo o time. E aí, entrando nessa definição do roadmap, né? Você saiu da Lean Inception com um mapa de funcionalidades até o que seria o MVP daquele produto. Então, você vai aqui com o time, em uma série de encontros também, converter isso em épicos. Épicos é, por exemplo, eu tenho um aplicativo de pelada, eu tenho um gerenciador de partidas, eu tenho convidar amigos, eu tenho um blog para divulgar. Tudo isso são épicos dentro de um aplicativo, por exemplo. E o gerenciar partidas, eu tenho cadastrar a quadra, eu tenho disparar e-mail, não sei o quê. Isso são as funcionalidades. Cada funcionalidade vai ter também os stories atrelados. Então, você vai picando esses épicos em pedacinhos e vão ser as atividades que o time técnico vai desenvolver ao longo do processo das sprints. E aí isso é estimado também. Cada pedacinho desse é PMG, para a pessoa poder distribuir ao longo daquele prazo que você tem para o desenvolvimento. Por exemplo, 3 meses. Eu tenho 3 meses para desenvolver. Então, eu vendo o produto e quebrando dessa forma, eu consigo ter a visão dele e distribuir ele ao longo desse prazo. E isso em alto nível, né? Eu vou explicar também. Aí um pouquinho de como funciona a escrita dessas user stories, né? Não sei se aqui vocês já trabalham com isso, se já escreveram. A gente, no projeto, como designer, a gente foi facilitador também nessas escritas das user stories, junto com os desenvolvedores e os QAs. Então, como persona, eu preciso para que eu consiga realizar alguma coisa. Então, como usuário, eu preciso cadastrar minha partida para que eu consiga se encontrar com meus amigos. Aí isso é uma criação, uma escrita de user story, que você escreve nesse formato. A partir dele, você consegue ver cenários, né, que é a figura do tester, né, do QA, dos desenvolvedores.
É olhar para aquela funcionalidade por cima e ver o que é que pode acontecer ali. Por exemplo, dado que o usuário preencheu o formulário, quando ele clicar no botão, é preciso que dispare um e-mail para os convidados. Isso aí é um cenário de uso daquelas stories. Então, tudo isso vai te ajudar a fazer a estimativa do tamanho daquelas stories. E ali tem um checklist investe do que seriam os stories bem escrita, né? Ela precisa ser independente de outras, enfim, um pouquinho mais técnico. E aí um pouco do rito, né, que a gente, pelo menos aqui, seguiu, tem Scrum, tem Kanban, tem outros. Acredito, não sei se vocês já trabalharam com isso. Mas são os ritos, os ciclos de desenvolvimento, que no caso da gente duraram 2 semanas. No projeto que eu estou, inclusive, são 2 semanas também. Foi 2 semanas, Caetano? Não lembro. De 2 semanas, né? Então é bem curtinho. Você tem rodadas de refinamento com o time, você tem ritos aí deles para todo mundo falar os status de como estão as atividades. E você planeja aí sempre olhando a próxima sprint, uma sprint antes. Então, uma sprint antes eu estou refinando o que eu já vou trabalhar na sprint seguinte, no caso de design. E pronto, digamos que o produto, então, já está construído e entregue, um MVP, já está na rua, rodando. A gente vai agora para o ciclo de growth, né, do amadurecimento desse produto. Então, nessa fase, você vai identificar gargalos que possam estar prejudicando aquela experiência ali, com o intuito de melhorar esse produto, né? Aumentar a aquisição, aumentar a receita, aumentar público. Então, você vai novamente olhar ou entender o que é que está acontecendo com os dados. Nessa fase, você vai precisar beber muito na fonte dos dados. Estou até correndo muito, eu acho. Porque eu estava vendo meu tempo ali. Então, olhando os dados, você vai elaborar novas hipóteses, rodar novos ciclos de experimentação e partir para o desenvolvimento desses ajustes. E aqui toca um pouco na palestra do Caetano, que eu trago a árvore de oportunidades. Nesse momento aqui, quando a gente saiu do delivery, né, a gente, ao longo do delivery, enquanto validávamos funcionalidades, né, que a gente estava desenvolvendo com os usuários, a gente olha para as OKRs, que os objetivos ou key results lá da árvore de oportunidades. Porque o que acontece, como o Caetano ilustrou, a gente está desenvolvendo, rodando pesquisa ao longo do desenvolvimento e apareceu uma oportunidade que não estava ali no escopo do MVP. Então, é nessa hora aqui que a gente traz aquela oportunidade. Olha só, essa oportunidade aqui impacta diretamente nessa OKR, não estava previsto. De repente, é a hora de implementá-la aqui, já que vai me ajudar nessa OKR. Então, é uma parte que a gente bota aí no backlog, valida com o PO, leva para experimentação de novo, se ela tiver muito potencial de ajudar aí no incremento do produto. E como medir esse sucesso, né? Como identificar os gargalos que estão acontecendo no produto. Aqui a gente tem o que a gente chama de funil pirata, que é uma série de métricas aí para olhar a evolução do produto. Então, você tem o AR, né, que são atenção, aquisição, ativação, receita, retenção e recomendação. Isso aí ajuda você a identificar justamente o funil do que está acontecendo no teu produto. E é super, super importante você chegar nessa parte do produto, olhando para ele com os dados. Então, ao longo do desenvolvimento, você precisa taguear, cliques no botão, ficar analisando os fluxos do que está acontecendo, para você poder ter essas informações quando chegar nessa fase. Então, por exemplo, a atenção, né? O alcance do teu produto aí depois de alguns anúncios. Cheguei a 50 mil usuários aí, viram meu produto nas redes sociais. E aí, 10 mil entraram, 10 mil clicaram, baixaram, entraram. Ok, está dentro dos 20% das métricas que a gente, lá após a Inception, o marketing com o PO definiram aí para sucesso de produto e estimativas ao longo do prazo aí pós-lançamento. E aí você vai fazendo esses funis até identificar um gargalo mais crítico. Por exemplo, aqui no exemplo de pessoas que repetiram aquela compra. Então, estava muito baixo. E aí, olhando os números, a gente vai estudar o fluxo, o que pode estar acontecendo ali. E aí, nesse momento, você levanta hipóteses, novamente, levanta hipóteses
esse botão talvez esteja no lugar que não está tão claro, ou o produto não está tão atrativo para o usuário. E roda, né, elabora hipóteses de soluções para validar em novos ciclos de experimentação. E aí, para finalizar, né, essas métricas de produto são analisadas e comparadas sempre com as iniciais ali do produto. Né? Você verifica se o objetivo do negócio foi atingido e, de repente, uma nova oportunidade ali vira um novo projeto, uma nova feature para ser evoluída ali em paralelo. E aqui algumas referências, né, de livros, o Caetano até trouxe alguns deles, eu botei aqui que ajudaram a gente nesse processo todo, né? O Value Proposition Design fala de valor de produto, o Test Design Business Idea, um livro maravilhoso só sobre testes, validação de hipóteses, criação de hipóteses, a Leanception, que eu falei, Product Backlog Building, para construir backlogs, e o da Teresa Torres, que o Caê trouxe também aí sobre a gente correu para ler esse BBB, não aplicamos tão by the book, né? Mas ajudou. E Inception eu li em 3 dias para poder fazer. É isso, gente. Desculpa, eu não sou professora, mas alguém tem alguma pergunta? Deu para entender alguma coisa? Bora? Aí, pronto. No momento, assim, ainda, são muitas informações, assim, para mim, eu estou encaixando todas as pecinhas de quebra-cabeça por hora. Mas, assim, gente que quiser entrar em contato contigo, aí tem e-mail que a gente possa entrar em contato contigo? Eu não sei se eu botei. Eu botei, né? Devia ter dado no final também, né? pcc@cesa.com.org.br. Minha coleguinha Jaine JCF. Vai chegar no meu e-mail a dúvida. É Virgínia, né? Virgínia, eu estava observando, vocês falam muito sobre análise métrica através das interações com os usuários dentro das aplicações. Mas recentemente eu estava fazendo alguns cursos, né, nessa jornada de estudo de produto, e um dos pontos que ele sempre levanta é o modelo de entrevista com o usuário. Mesmo que ele esteja usando, mas talvez aquelas métricas não reflitam realmente o que ele está vendo ali no produto. Como você veria esse modelo de atuação para análise até envolvendo Product Sense também? Ah, a gente teve exatamente esse problema. O que é que aconteceu? Quando a gente chegou no Growth, a gente viu que não tinha tudo muito tagueado, muito bem tagueado na solução. A gente tinha, tipo, manchas escuras do que estava acontecendo ali naquela tela. Então, um dos trabalhos do Growth foi a gente correr com esse tagueamento para poder fazer o Growth ainda no final do período. E aí, você chamar o usuário para uma entrevista, para uma experimentação, você está tirando um pouco ele do ambiente de uso real dele, né? Então você corre o risco de estar enviesando, ou ele está elogiando o teu produto porque você está perguntando para ele. E quando você olha os dados, no final do projeto, a gente tinha um dashboard lá, bem realista do que estava acontecendo, né? Porque não se iluda, bancos e instituições financeiras sabem tudo que você faz neles. Eles rastreiam tudo. E é o dado, é tipo uma evidência forte, é o que o usuário está fazendo na real, não o que ele está lhe dizendo, né? Aprendi muito com o Caetano sobre evidência, avaliação de evidência, aquele livro lá fala sobre isso, o que é uma evidência forte e o que é uma evidência fraca. Então, às vezes, quando você entrevista um usuário, é muito rico para entender como ele vê aquela solução, mas para ver problemas, às vezes os números quantitativos te dão um resultado mais sincero. Aí você vai em cima, identifica aquele ponto ali, aquele ponto está acontecendo alguma coisa ruim.
e chama alguns usuários para entender por que isso está acontecendo. Eu acho que casar as duas informações bem mais rico. Oi. Tá bem, isso. Não, vou fazer a pergunta assim. Brincando. Tu falou ali, tu mostrou bem as três fases, né? Discovery, Delivery e Growth. É, como que vocês faziam? Vocês tinham muito bem protocolado quando era que terminava uma fase, quando é que começava outra? O time ia todo, ou vocês faziam as coisas meio tipo, design vai fazer discovery aí, enquanto deixa o time de desenvolvimento desenvolvendo? Então, esse projeto durou um pouquinho mais de um ano, né? De início iam ser duas fases. Ele foi prorrogado para o Growth. E ao longo desse projeto todo, passaram mais de 15 pessoas, só no meu projeto, né? Foram três projetos correndo em paralelo. E aí o time mudou bastante. Assim, na fase do Discovery, a gente tinha bastante design, a gente não tinha desenvolvedor no começo do Discovery, né? Porque tudo foi protótipos, como é que chama? Low code, sem código, né? Sem código para testar. E a gente não tinha desenvolvedor. Só no final da Inception que a gente começou a puxar os desenvolvedores para a gente, para eles poderem, né, validar as funcionalidades que a gente estava propondo ali para o produto. Se cabia no tempo de desenvolvimento que a gente tinha também. A gente tinha, Tipo de projeto. a gente tinha, acho que no começo era 8, 10 meses de projeto, alguma coisa assim, né? Contemplando o Discovery e o Delivery, depois foi prorrogado, a gente evoluiu um pouquinho mais o Delivery, depois teve o Growth e foi crescendo. Foi bem interessante. Agora, esse processo todo é válido não só para grandes projetos também, você pode pensar menorzinho, empacotar menor os ciclos aí para qualquer empresa, né? Qualquer startup. A gente tinha o PO do lado de lá, né? Ele que batia o martelo na proposta do roadmap. A gente sugeria aqui também. Vou ter uma curiosidade assim. Vocês rodam sprints assim para diferentes equipes, por exemplo. Tem vocês estavam fazendo discovery mais de usuário, por exemplo. Aí também fazem um discovery técnico ali a equipe de engenharia. Vocês separam as sprints ou é Não, tudo só? é todo mundo junto. É. E assim, nessa fase do Discovery, a gente teve no começo mesmo, não teve sprint ainda, né? Quando foi entrando mais numa fase de desenvolvimento, foi que a gente realmente começou com as sprints e design corria junto com eles, né? Mas a gente corria antes, a gente já tinha desenvolvido alguma coisa antes, né? Mas participávamos do mesmo ciclo de 2 em 2 semanas. Não, só design, porque a gente estava no escopo aberto, né, de reduzir incertezas em relação à proposta de valor do produto, interesse do usuário ali. E uma liderança técnica estava sempre acompanhando. Sim. Eu mesma, eu fui para o Discovery e eu tinha esse perfil mais de desenvolvimento, né? Mas assim, tinha vários perfis de design. Eu fui com esse olhar, de tipo, ó, se liga que tu vai entregar o que vocês estão viajando aí no Discovery. Aí era design pé no chão, né? Eu ficava o tempo todo para Caetano, meu Deus, a gente vai levar o quê para o delivery, Caetano? Eu vou dizer o quê para o desenvolvedor com isso? Então vocês rodavam, por exemplo, uma, duas sprints antes do desenvolvimento. É, mas quando começou o desenvolvimento, basicamente, já estava bem antecipado em algumas coisas, a gente ia refinando, né? Bom, então, obrigada, gente. Rony, sua vez. Oi, oi. Uma vez que eu me apresentei assim, eu estava interpretando Jesus na igreja, então faz tempo que eu não faço isso.
Beleza, boa noite. É, Virginia falou que era covardia colocar depois de Caetano. Imagina eu, né? Que venho depois dos dois que são bizarramente bons e talentosos, né, gente? Mas primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui. Vim de Manaus, então lembrarei dos rostos de vocês para sempre, pode ter certeza. E hoje eu vou falar sobre os erros que eu cometi no design. Então a gente viu aqui vários cases, várias decisões corretas e eu vou estar aqui falando sobre todas as cagadas que eu fiz no decorrer de um projeto. Então, eu espero que vocês se identifiquem, que eu não quero ser o único. Tá? Mas enfim, me chamo Ronison Fagundes, fui ingressado na César, eu atuo na César já faz 1 ano e 8 meses. Eu sou apaixonado por música, inclusive eu tenho uma banda emo, mas isso não faz parte de um dos erros, talvez até faça, mas não vem ao caso. Essa parte da música me aflorou essa parte do design. Eu queria fazer capa, eu queria fazer um monte de coisa relacionada à banda, e eu fui estudar, né? Depois de comecei a atuar no design, eu já atuo na área de design há 5 anos, já passei por vários lugares, várias experiências que eu já tive e vários erros que eu já cometi durante todos esses anos. E hoje na César, eu atuo em diferentes projetos. Já atuei em projetos da César School e hoje eu atuo em soluções, né, de tecnologia, de produtos para projetos globais e tem sido a minha fonte mais rica de experiência de conhecimento. Então, qual é o objetivo de hoje? Qual é o objetivo de hoje? O objetivo de hoje é a gente falar sobre os erros que eu cometi, vocês verem como eu lidei com esses erros e a gente tentar se identificar e como é que a gente pode pegar todos esses erros, absorver e transformar em possíveis soluções para possíveis novos projetos que possa vir a acontecer no futuro. A gente vai passar aqui, eu estou tratando isso como uma roda de conversa, tá? Então, qualquer pessoa que queira contribuir, só levantar a mão e é isso. Totalmente democrático. Primeiro, vamos passar por três etapas. Os meus erros, as minhas experiências, onde eu errei e como eu lidei com isso. A segunda, o que eu aprendi com isso para nunca mais fazer de novo e ter erros diferentes, que essa é a parte importante também, né? E as experiências de vocês. Então, eu já estou jogando a bola para vocês. No final, eu espero que vocês levantem o braço e falem, putz, Rony, fiz uma merda que você não vai entender, velho. E aí a gente vai começar a respeito, todo mundo vai aprender igual, certo? Então, aqui, para eu saber, entender para quem eu estou falando, quem é que trabalha com áreas de design ou área relacionada com produto? Legal. E quem está iniciando essa área e tem vontade e interesse de atuar? Legal, legal. Massa. Primeiro, vamos lá. Ronison, eu estou começando um projeto, velho. O que eu faço? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente alinhar as expectativas quanto ao projeto. A gente tem que perceber e entender que clientes, eles sempre serão clientes. E no final das contas, eles querem resultados. E a gente precisa entender como é que a gente vai lidar com eles. A gente precisa entender ritmo, a gente precisa entender metodologias, a gente precisa entender o que é visto como sucesso em uma entrega final de uma sprint, de um projeto, de uma primeira etapa, uma segunda etapa. Então aqui é muito importante a gente esquecer quase tudo daquela vida perfeita que a gente aprende nos cursos. A gente vê várias coisas nos cursos que são muitas estruturas, muitos projetos, muitas coisas que a gente vai conseguir aplicar no dia a dia. Talvez não seja bem assim, tá? Às vezes a gente tem um time menor, a nossa estrutura é menor, às vezes as coisas acontecem muito rápido, então a gente precisa ter o pé no chão e entender que nem sempre a gente vai conseguir aplicar tudo que a gente aprendeu. Mas aí que vem a parte da gente criar a expectativa, entender a expectativa de tanto do nosso time em relação ao projeto, quanto do cliente em relação ao time, né, fazendo aquele produto em específico. Né? Beleza. Segundo erro que eu cometi, isso me dói até hoje. Não documentar as tomadas de decisões. Isso é uma coisa que aconteceu recentemente, inclusive. Eu não sei vocês, mas depois da pandemia, a minha memória funciona para pouquíssima coisa. Então, assim, eu esqueço das coisas com facilidade absurda. Né? Então, assim, a gente sabe que a memória é super falha e no final das contas, o que é o ponto alto para a gente e para o cliente é a solução final. Né? Só que a gente precisa também entender que para a gente, né, como um time, as principais informações que a gente precisa ter e ter documentadas são todas as decisões que a gente toma antes da solução final. Né? Então, por que a gente chegou naquela solução? O que foi que aconteceu que levou a gente a tomar aquela decisão?
qual foi o posicionamento do cliente. Então, tudo isso é muito importante para colocar todo mundo na mesma página. Deixar o cliente na mesma página, os times de dev na mesma página, o time de design na mesma página. Então, a gente ter essas decisões documentadas é de extrema importância, porque a gente nunca vai se perder, mesmo que venham informações muito densas no dia a dia. Né? Então, eu vou trazer uma situação para vocês. Eu sou péssimo na cozinha, não sei fazer nada, mas imagina que um dia eu acordei. Essa parte da cozinha é verdade, eu sou muito melhor. Mas imagina que um dia eu acordei, e eu acordei super inspirado, e eu falei, gente, hoje eu vou fazer um almoço absurdamente bom. Eu fui pra cozinha, peguei todos os ingredientes, todos os temperos disponíveis, fiz a muvuca ali e ficou perfeito. Beleza, eu fui dormir muito feliz. Na semana seguinte, a minha família vem me visitar, e eu falo, pô, vou fazer a mesma receita. Ficou bom, por que eu não vou fazer de novo? Só que acontece o seguinte, eu não faço a menor ideia de como é que eu fiz aquela receita. Eu não documentei os ingredientes que eu usei, as quantidades de ingredientes que eu usei, quantidade de tempo que foi necessário para fazer aquilo, eu não documentei nada. Então, aquilo não vai acontecer da mesma forma, não vai ser eficiente. Né? Então, para que essa informação ela não se perca no meio desse caminho todo, por conta, de novo, dessa densa informação que a gente lida todos os dias, é bom a gente ter o hábito de documentar. Né? Porque, de novo, a gente facilita a comunicação e mantém o time todo na mesma página. Quando eu digo time, também é time e cliente. Tá? Mas, cuidado para vocês não documentarem demais. Tá? Esse também foi o segundo erro que eu cometi recentemente. Depois que a gente percebe que a gente tem que fazer toda essa documentação, a gente fica na fome absurda de eu vou fazer uma documentação muito rica, muito robusta, cheio de coisas, né? Então, assim, a gente já definiu as informações, os processos, as ferramentas entregáveis que a gente vai fazer para o cliente, né? Mas eu esqueci de fazer uma pergunta. O que era de fato relevante para ser documentado? O que de fato era relevante ser documentado para o meu time? Porque, assim, obviamente, quanto mais informações, melhor para todo mundo. Mas no dia a dia, a gente lida com várias coisas que a gente precisa resolver em cima da hora, ou a gente tem uma sprint curta. Então, eu não fiz essa pergunta, né? Então, isso poderia ter salvo muitas horas de sono, talvez, da minha vida. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, porque esse excesso ele pode ser uma barreira, certo? Se a gente não dedicar o nosso tempo e a nossa atenção para uma coisa só, a gente não vai conseguir entregar uma coisa de qualidade, né? Então, a gente precisa fazer esse mapeamento com o time, a gente precisa entender, por exemplo, o time de dev, eu trabalho mais com UI design. Então, eu preciso entender do time de dev o que eles precisam receber para que eles consigam fazer o processo de desenvolvimento, para fazer a aplicação rodar, quais são as informações que precisam chegar até eles e como que precisa chegar até eles e por onde que precisa chegar até eles para que tudo funcione da forma que tem que funcionar. Né? Então, deixa essa frase aqui que seja o melhor designer possível para o seu time e não para os outros designers. Tá? Essa parte aqui eu acho que é a parte que é a mais importante, eu diria. Nós somos inteligentes, mas nós não somos artificiais, certo? Por que eu coloquei essa frase, gente? Principalmente isso, eu vou falar para as pessoas que estão começando agora ou têm interesse de começar agora na área. Né? Tudo é para ontem, mas a gente precisa entender o nosso tempo e a gente precisa respeitar o nosso tempo. Né? A gente tenta ser melhor todo dia, a gente tenta ser produtivo todos os dias, a gente tenta ser super proativo, né? E principalmente quando a gente está na nossa primeira oportunidade de carreira. Né? Ou quando a gente acaba de entrar numa empresa nova, quando a gente está começando um projeto novo, a gente sempre quer ser essa pessoa muito proativa. Né? Mas isso pode ser um grande problema se a gente não tomar cuidado. Cuidado com o quê? Né? A gente vai lidar com várias coisas. E a gente querendo dedicar tudo naquele momento, vai tirar o nosso... Tirar assim, né? Da gente não conseguir entregar tudo que a gente prometeu para nós mesmos entregar. Isso pode tirar muita questão física e mental nossa. Né? Então, dizer não, ela diz mais sobre a gente do que a atitude de aceitar tudo. Né? Então, assim, acreditem, vocês podem dizer não no dia a dia, tá? É super possível. E, de novo, dentro de um ambiente corporativo e competitivo também, a gente sempre teme, né, por dizer não para alguma solicitação que possa vir no dia a dia, porque a gente tem medo de ser mal vistos, a gente tem medo de perder uma próxima oportunidade que a gente estava
visando muito, né? E mesmo a gente sente mal em dizer não, mesmo sabendo que a gente dizendo sim pode acarretar em muitos problemas, né? Então, aqui, como eu disse, a tentativa de se mostrar proativo e disposto a ajudar, ela sempre pode trazer resultados que é muito diferente do que vocês imaginam. E são três que eu coloquei aqui como importantes. Primeira, ter a péssima performance por excesso de tarefas. Você vai focar em tanta coisa que você não vai focar em nada. Tem um dev no meu time que ele sempre fala isso. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, a gente precisa focar em alguma coisa importante. A gente precisa entender o que a gente quer e o tempo que a gente tem. E a gente precisa principalmente respeitar isso, né? Isso pode desencadear problemas físicos e mentais, né? Burnout. Eu acredito que alguém aqui, em algum momento da vida, já passou a noite em claros fazendo algum projeto específico, né? Isso tanto para trabalho especificamente quanto, sei lá, faculdade, isso acontece, né? E o terceiro que eu julgo como o mais principal, tá? Ter mais tempo para outras pessoas ou para outras coisas do que para você mesmo, né? Então, acho que isso aqui, especificamente, é o que a gente precisa evitar. Beleza. Você está falando que pode dizer não, que é tranquilo, mas qual o benefício, de fato, né, que a gente tem de dizer não no nosso dia a dia? Eu trouxe três benefícios aqui que eu vou falar para vocês, que é, primeiro, dizer não, seja por excesso de trabalho, seja por limitações de conhecimentos ou técnicos, né, ele pode mostrar para outra pessoa a maturidade que você tem e a percepção que você tem de você mesmo. Se você chega comigo e fala, poxa, Rony, eu não vou conseguir fazer isso porque agora eu não tenho esse conhecimento. Beleza, tá tudo bem. A gente vai aprender junto, a gente vai lidar com isso e a gente vai encontrar uma outra forma de resolver isso. Isso é bastante maduro da parte do profissional entender até onde você consegue ir, certo? O segundo benefício, a qualidade ela não está na quantidade. Então, de novo, a gente precisa entender o que a gente consegue fazer e a gente precisa focar no que a gente consegue fazer e entregar aquilo da melhor forma possível, porque no final é isso que importa. É por conta dessas coisas que vão reconhecer você, pelas coisas que você entrega no final do dia, né? O terceiro benefício é você dizendo não, você tem a possibilidade de você trazer uma nova percepção sobre aquele problema. Eu não consigo fazer, mas talvez se fosse possível fazer dessa forma, seria melhor para o processo. Se usasse essa metodologia, seria melhor para o processo. Então, talvez a gente não consiga ajudar manualmente, mas em relação a trazer sugestões e ideias, isso também já ajuda muito a pessoa que vai fazer aquele problema, né? Resolver aquele problema. Pode falar, querido. De treinamento de um grande banco e também de uma autogestão de plano de saúde. E a gente tinha uma palestra que ele estava, era aprenda a dizer não. É porque às vezes você não sabe como dizer o não. Então, o não tem que ser dito como o cliente queria ouvir o não. É você saber, se você fosse o cliente, de que forma você queria escutar um não e sair satisfeito. Então, isso tem um treinamento nessa área, só para reforçar que vamos aprender e ensinar como dizer o não. E assim, essa parte que você comentou, ele vem muito também sobre a questão de expectativa, a gente falando nisso. Quando eu falo de entender a expectativa, é entender também como o cliente se comunica, para a gente conseguir ter esse tipo de comunicação clara, transparente, objetiva e sincera, que eu acho que no final das contas isso conta muito para a gente. Então, é uma ótima forma, realmente. Vamos aprender a dizer não, tá? Terceiro, eu vou me perdendo aqui, mas isso também já é um erro, tá? Entender o projeto é entender o objetivo que se quer alcançar. O que significa? Uma das partes mais emocionantes, pelo menos na minha concepção, tá? É a fase de descoberta do projeto, né? A solução palpável é uma coisa linda, perfeita, é o dia a dia, é o que a gente quer. Mas a fase de descoberta, o que precede essa solução palpável, para mim é a parte mais impressionante. Por quê? Porque é naquele momento que a gente consegue entender o que o cliente, e aqui a gente tem não vou dizer focos, mas duas coisas para resolver. Nós temos os desejos do cliente e a gente tem o desejo do usuário, que são coisas completamente diferentes, pelo menos na minha percepção, né? E aqui, nesse momento especificamente, a gente consegue entender as necessidades dos usuários, os requisitos do projeto, o que a gente quer descobrir, né? Afinal, a gente está com um pano na cara, a gente não sabe o que a gente precisa resolver,
a gente já fica supondo soluções, mas a gente nem sabe o que é que precisa ser solucionado, né? Então é nesse momento aqui que a gente pega todas essas informações e a gente transforma em uma solução palpável e eficiente. E lembre-se de ser eficiente. Eu acho que essa é a palavra que eu mais vou repetir aqui depois de erros. Essa aqui é uma coisa que eu passei em todos os projetos e trabalhos que eu já atuei por conta de insegurança. E eu acho que em algum momento todo mundo aqui já passou por isso, né? Às vezes até quando a gente tem certeza que a gente tem aquela informação, que a gente sabe atuar, a gente tem aquela, putz, não sei se é bem assim, né? Que tenha segurança nas suas tomadas de decisões. Se você está no projeto, se você está fazendo parte daquele projeto, é porque você é capaz, né? Então, assim, quando a gente é recrutado, vou utilizar esse termo, né? Quando a gente é recrutado para um projeto, é, todas as informações do que você pode fazer, do que você já fez, do que você pode melhorar, todas essas informações chegam para um líder de projeto, para um gerente de projeto. Então, pode ter certeza que tudo que é proposto nesse projeto, você consegue fazer muito, muito facilmente, tá? Então, isso acontece, essa insegurança, principalmente ela acontece quando a gente está no início de carreira, né? Ou quando a gente entra num trabalho novo, também não conhece os colaboradores que a gente está trabalhando do lado, porque a gente não sabe se comunicar, a gente não sabe como é que as coisas são. Isso acaba sendo uma barreira, né? Então, isso acaba sendo uma coisa bastante segura, mas acontece, né? É um sentimento, né? E aí, nessas horas, o que a gente precisa fazer? Mantenha calma, confie no processo. Lembra daquela parte que eu falei, esqueça quase tudo? O que você não esqueceu, você vai aplicar aqui, ó, certo? Você precisa confiar no seu processo em absolutamente tudo que você aprendeu. Pois, de novo, se você está no projeto é porque você é capaz, né? E aqui, nessa parte especificamente, a comunicação com a sua liderança é extremamente importante. Porque a sua liderança vai conseguir guiar você para o caminho certo. Ela vai conseguir mostrar para você o que você pode ou não fazer. E aí a decisão é sua, certo? A gente aprende assim, errando. A gente aprende vendo novas possibilidades e tentando analisar o que é pior, o que é melhor, o que vai ser mais ou menos impactante, né? Então, nessa parte aqui, comunicação, sempre, não esqueça disso. Comunicação resolve 90% dos problemas. Isso aqui é um ponto importante, tá? Importante por quê? Uma UI bonitinha ou uma UI que é viável, né? O que é mais importante? Nós, como designers, a gente sempre quer fazer uma coisa extremamente bonita. Se eu pudesse fazer uma tela que dava um mortal para trás, eu faria muito facilmente. Eu acho muito lindo, pô. Só que, será que isso que é bonito é viável no dia a dia? Às vezes é, às vezes não é. Você precisa ter noção, entendimento do que o seu time consegue fazer, o que o software ou a nova tecnologia que eles estão utilizando é possível fazer, é aplicável ou não. E às vezes é até aplicável, mas o tempo que a gente tem é tão curto dentro de uma sprint que acaba não valendo a pena, né? Então aqui a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter pé no chão também e principalmente ter cuidado com as referências que a gente pega. Eu imagino que muita gente já tenha usado aquele Dribble, não sei se assim se pronuncia, mas enfim, é uma plataforma que tem um monte de referência de UI que são extremamente bonitas. Na minha concepção, 80% do que está ali não é viável num tempo normal, né? Mas a gente precisa entender que essa análise é muito boa porque, no final das contas, o que a gente está procurando é uma UI que é simples, que é fácil, que é eficiente para o usuário e para o cliente chegar no resultado que ele quer quando se trata de negócio. Mas beleza, eu preciso de uma UI eficiente. O que eu posso fazer para chegar nessa solução? Então, aqui eu vou mostrar para vocês 5 boas práticas que vocês podem ter como designers, que vocês podem ter com os seus desenvolvedores do time. Primeiro, converse com o seu time. A melhor forma que você tem para resolver um problema é uma conversa transparente e direta. Ponto, acabou. Aí você vai jogar o ponto, eles vão dizer o que é possível ou não, e vocês vão chegar num acordo. Segundo, entenda de que biblioteca está sendo utilizado, pois isso melhora na compreensão do que pode ser desenvolvido. Por exemplo, eu no projeto que estou hoje, a gente também trabalha numa plataforma low code e eles têm a biblioteca deles. Então, eu consigo, a partir da biblioteca que eles utilizam, tentar supor o que eu posso utilizar daquela biblioteca para aplicar no meu dia a dia dentro do projeto.
né? Então, isso é muito bom, porque eu consigo prever várias situações. Eu consigo entender para que caminho eu consigo ir no decorrer de um projeto ou de um produto quando se trata de UI. E isso ajuda demais, né? Terceiro, que para mim também é o mais importante, viu? Inclua os desenvolvedores no processo de design. Ninguém é melhor do que um dev para dizer o que é viável ou não. Afinal, são eles que fazem aquilo. Então, incluam eles. Pode ter certeza. Ser o melhor amigo do dev e de QA é a melhor decisão que você vai tomar. Pode ter certeza. Quarta, fale a mesma língua. Isso aqui para mim é bizarro, mas fale a mesma língua. Certifique-se de que aquela palavra significa a mesma coisa para ambos, assim sempre estando na mesma página. Isso aconteceu comigo o time de dev, eles estavam solicitando um modal com uma confirmação de uma ação. E eu fiz várias e várias telas com vários modais diferentes e nunca era o que eles queriam. Eu falei, gente, peraí, vocês querem um modal, certo? Certo. O modal é isso aqui, certo? E era um modal. E eles falaram, não. Eu falei, então, peraí. O que é isso que vocês estão pedindo? Vocês têm alguma referência visual para mim? Eles queriam um drop-down, pô. E assim, eu fiz 10 coisas diferentes voltadas a modais e no final era um drop-down. Então, assim, é importante vocês terem entendimento do que cada coisa significa para aquela pessoa. Porque, acreditem ou não, isso é um tempo que vocês poderiam estar alocando em um outro problema, né? No desenvolvimento de uma outra tela, de uma outra funcionalidade. E isso, querendo ou não, salva muito a vida no dia a dia, tá? Quinto, entendo que é necessário documentar, de novo, aquela que eu trouxe, e qual é a melhor forma de organizar essas informações para o melhor entendimento do time. Às vezes, o time ele é tão simples, digamos assim, que não precisa de uma documentação robusta para fazer o produto acontecer, para fazer o projeto acontecer. A gente consegue fazer uma documentação que é rica, que é simples e que tudo acontece da melhor forma possível, né? Pare de projetar para você mesmo. Eu acho que quando a gente está iniciando, isso é uma das coisas que acontece muito, pelo menos comigo aconteceu. É muito comum, né, que em algum momento a gente ache que o que estamos fazendo é eficiente. Por quê? Porque se eu estou entendendo, outra pessoa também vai entender. E não é bem assim, gente. Não é bem assim. Por que que não é bem assim? Porque eu que estou projetando, eu estou inserido naquele projeto. Eu estou inserido naquele contexto. Eu estou inserido no cotidiano daquela informação. E essa pessoa, esse usuário para que você está fazendo tudo aquilo, ela está na outra ponta. Ela não faz nem ideia do que está acontecendo às vezes, certo? Então, possivelmente, essa pessoa não sabe a mesma coisa que você. Ela não tem a mesma informação. É, a gente que está inserido naquela e ela não. Então, consequentemente, nós não somos usuários, né? A gente é um meio que faça com que aquela informação e aquela solução chegue para eles da melhor forma possível, né? E para isso, a gente precisa entender o nosso público-alvo. De novo, é aquela etapa de pesquisa, de imersão. Cada experiência ela é única. A gente nunca vai conseguir criar uma experiência que é perfeita para todos os usuários. Nunca. Porque são vários contextos diferentes, são várias pessoas diferentes, com várias informações diferentes e conhecimento de tecnologias diferentes. Então, a gente nunca vai conseguir fazer um fluxo perfeito que vai atender 100% todo mundo, né? Mas o que a gente pode fazer para tentar atingir positivamente o máximo de pessoas possíveis? A gente pode reunir padrões comportamentais. E aí, a partir desses padrões que a gente analisa, coloca ali, a gente consegue suprir as necessidades que foram mapeadas. Então, assim, a gente tenta cobrir o máximo de cenários possíveis de acordo com essa análise de informações que vem para a gente a partir da pesquisa, né? Então, assim, jamais leve o seu contexto ou a sua bolha social como verdade absoluta, porque não é e não vai ser. E como está a comunicação com o seu time? De novo, comunicação, ela é a chave para resolver 99 dos problemas dentro e fora da sua equipe, tá? Por isso que eu digo, ter uma boa comunicação com o time de dev, ser amigo do time de dev, ter uma boa comunicação com o QA é de extrema importância, porque vocês vão conseguir dialogar de uma forma muito eficiente, certo? Às vezes você talvez nem consiga conversar tecnicamente sobre algo de dev porque você é designer, digamos assim. Mas naquela conversa franca e sincera, paciente,
você vai conseguir chegar num resultado e vocês vão conseguir, no final das contas, se entender. E no final vai ser ótimo para todo mundo sai ganhando. Né? É uma troca muito justa. Né? Então, aqui, você não tem resposta para tudo, isso vocês já sabem. Vocês não precisam ter resposta para tudo, e tá tudo bem. Tá tudo bem, velho. Tá tudo bem não ter resposta para tudo, né? Aqui, o mais importante é a gente comprovar as nossas hipóteses. Eu tenho uma possível solução, eu vou fazer uma hipótese, foi a etapa que a minha trouxe. Você vai prototipar, você vai tentar validar e vai acontecer. Você vai trazer informação daqui, né? Então, você vai mostrar isso para os envolvidos no projeto, você vai compartilhar os conhecimentos e no final das contas, você vai ver se esses resultados que você trouxe, convence ou não, é válida ou não, é palpável ou não, se vai ser aplicado ou não. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, durante toda essa apresentação, comunicação, transparência, sinceridade é uma das coisas que vocês precisam ter no dia a dia, certo? Porque vocês vão utilizar isso o tempo todo e vocês precisam utilizar isso o tempo todo, né? Então aqui, uma frase também que eu acho muito massa é: aprenda que tropeço também é passo, certo? Tropeço também é passo. A gente costuma ficar triste quando a gente erra, sem motivo nenhum. Obviamente, tem aquela questão de, né, a gente começa a se questionar, mas a gente precisa entender que o erro ele é necessário para o nosso aprendizado. Sempre foi e sempre vai ser, né? Então, por que que é importante errar? Por isso, porque para cada erro que você comete, você vai aprender. E eu tenho uma notícia ruim para vocês e uma notícia boa, velho. A notícia ruim, vocês vão errar pra cacete, velho. A notícia boa, vocês vão aprender pra cacete também, entendeu? Então, assim, não tenham medo de errar, em nenhuma hipótese. Né? Errar é uma etapa fundamental para o nosso aprendizado, para a evolução pessoal e também, nesse caso aqui, para a evolução profissional. Né? Então, a gente precisa ressignificar o sentimento de falha. Primeiro que não é sentimento de falha porque a gente não falhou. Né? E a gente precisa ter uma nova percepção do que pode ser melhorado e como que pode ser melhorado em relação a esses erros que a gente cometeu. Então, aqui, eu vou trazer 5 formas de vocês entenderem o erro de vocês para tudo ficar mais claro, né? Então aqui, a gente primeiro precisa ter disposição para tentar entender, né? Não adianta ficar se remoendo. Beleza, pode se remoer, mas vamos tentar entender o que está acontecendo primeiro? Então aqui, a gente vai tentar identificar esses pontos e a gente vai questionar esses pontos, né? Primeiro, o que aconteceu? Por que eu errei? Onde foi que eu errei? Pô, eu poderia ter errado antes? Ou poderia não ter acontecido? A gente precisa entender o que aconteceu. Por que isso aconteceu? Foi uma falha técnica? Foi uma falha, sei lá, me precipitei? Foi insegurança? O que aconteceu? Por que aconteceu esse erro? Eu poderia ter evitado alguma coisa do tipo? Quando começou a dar errado? Em que ponto que começou a dar errado? Né? Então, assim, beleza, eu entendi que foi a partir daquela, sei lá, vamos supor que uma documentação que eu fiz e passou para o time de dev e tudo foi feito errado por minha causa, beleza. Então, eu já consigo entender de onde partiu aquele erro, eu já consigo tentar entender daquele momento o que eu preciso melhorar e como eu preciso melhorar. Quarto, como eu poderia ter evitado? Aqui a gente vai começar a trazer novas sugestões de soluções, que é o que eu falei. Você vai errar uma vez e depois você vai errar erros diferentes. Então, assim, você vai conseguir supor novas coisas, você vai conseguir entender novas coisas e para onde você pode ir. E o último é, se eu tivesse buscado uma ajuda, teria sido diferente? Às vezes a gente sabe que a gente vai errar. Às vezes a gente sabe que a gente não dá conta de alguma coisa. Às vezes a gente sabe que alguma pessoa poderia ajudar, mas seja lá por medo, por insegurança, a gente prefere tentar fazer aquilo sozinho e arriscar. A gente poderia não arriscar no dia a dia às vezes. Às vezes a gente precisa de segurança. Acredite se quiser, no dia a dia, às vezes a gente precisa de segurança para tomar essas decisões. Então chame alguém que possa responder essa pergunta, uma liderança, algum amigo com uma senioridade maior ou igual. Podem ter certeza que qualquer pessoa vai trazer uma solução ou uma sugestão e todos vocês vão conseguir dar vazão àquele problema que no momento é gigantesco. Né? Então agora chegou o momento que eu quero trazer vocês para essa conversa. Né? Eu quero que alguém aqui, obviamente se vocês se sentirem confortáveis, de vocês falarem algum erro que vocês cometeram. Às vezes, nós cometemos o mesmo erro. Não, pergunta aqui. Desses erros que eu apresentei, alguém cometeu esse erro? Que alívio, gente. Se ninguém tivesse levantado a mão, eu ia ficar muito triste e feliz ao mesmo tempo.
Mas, enfim, às vezes a gente cometeu o mesmo erro, mas a percepção de aprendizado sua foi diferente da minha. Então, acho que esse é um excelente momento para a gente trazer, você falar para a gente, e a gente fala, putz, velho, eu não vi dessa forma, eu poderia ter visto dessa forma, agora não vai acontecer. Você já viu o meu erro, eu vi o seu, então a gente vai para o terceiro erro, a terceira possibilidade de erro agora, porque as duas a gente não vai errar mais, né? Então, se alguém tiver à disposição, coisa linda. Ó, a gente vai. Amigo, enquanto tu foi falando, eu fui só pensando na quantidade de coisa que a gente já não se mete. Aí eu fico pensando em vários erros. Acho que um erro bem grande que eu cometi foi não avaliar a escalabilidade do design no começo. Foi de começar a projetar e dizer, esse botão aqui, ele só vai aparecer uma vez na interface, não vai aparecer de novo. Aí eu não componentizo. Essa cor daqui eu só vou usar nesse elemento aqui, ela não vai mais aparecer no sistema. E aí eu não crio um guia de estilo. Daqui a pouco tá virando um problema para eu fazer novas telas. Que misericórdia. Então, assim, eu acho que qualquer besteira que vocês forem fazer na vida de vocês, componentiza, cria guia de estilo, avalia a escalabilidade do que vocês estão projetando do começo, que dá muito menos dor de cabeça. Outra coisa que eu não fiz, dá valor ao protótipo de papel. Eu achei que, tipo assim, pô, eu tenho que me expressar, né? Fazer uma coisa bonitona para me comunicar com o desenvolvimento. Mas o desenvolvimento vai e diz, não vai dar para fazer desse jeito. Você faz, pô, se eu tivesse rascunhado, eu, eu teria evitado. Aí foi um dia, teve uma plane que não ia ter jeito, assim, de eu conseguir fazer as telas. Eu rabisquei um monte de coisa e fiz, ó, é isso aqui. Eles, entendi. Não, vai dar para fazer. Eita, então talvez eu consiga, né? Me comunicar. Talvez eu consiga me comunicar com um rascunho, né? Mas, Maria, você. Outra coisa, sair desesperado conversando com 1 bilhão de usuários. Não precisa. Não precisa. Conversei com 10 usuários. Deixa eu falar com mais, deixa eu falar com. Não precisa. Depois eu vou te dar um abraço, que você. Eu me identifiquei bastante com esses erros que você comentou, né? Até essa questão também da componentização. Uma coisa que às vezes a gente acaba fazendo é tirar o componente, né, da DTET. E aí, se a pessoa faz isso, eu só vou dar um ajustezinho aqui, depois acaba esquecendo e nunca mais volta. Não pode fazer isso de jeito nenhum. E aí, em relação a esses erros, eu acho que foi uma coisa que eu fazia muito, que essa questão da documentação, para mim, foi muito importante. E também a comunicação, porque na documentação, o ponto da gente saber o que documentar, acho que também vai muito de dar muito conhecimento de quem é o cliente e do que é que esse cliente, as dificuldades que a gente tem no relacionamento com ele, porque já teve situação, por exemplo, de não ter documentado algumas decisões e aí na hora que vai apresentar mas não era isso que eu tinha falado, mas era exatamente isso que eu tinha falado, só que como não estava documentado, a gente não sabia, não tinha meio que como ter a certeza dessa garantia. Aí, e a questão da comunicação também, que aconteceu comigo também em relação ao alinhamento das expectativas, como você falou, não só com o cliente, mas também com o próprio time. Porque teve um projeto que eu fui participar, e aí logo no começo eu não sabia exatamente até onde ir. E o que que eu poderia, o que que estava sendo esperado de mim pela liderança. E aí eles achavam que eu poderia ir mais. E eu achava que eu só podia fazer até ali, porque a partir disso seria outra pessoa. Sendo que a gente, como não tinha alinhado isso, é, eu vi depois que eu poderia ter feito mais, teve esse ruído. Isso. E também na comunicação, eu lembro que acontecia na daily, tinha a daily que a gente não estava sempre nessa daily com os devs. E aí, quando a gente entrava para falar o que a gente estava fazendo, às vezes saía falando, tipo, como se eles soubessem exatamente tudo o que a gente está fazendo. E aí a gente sai falando e aí, tipo, às vezes ele não entendeu nada que você falou e você não contextualizou, né, o que você estava fazendo. Aí esses pontos, assim, se for deixar, a gente vai ficar até amanhã falando de erro, porque tem muita coisa. É, dentro desses erros, né, tu trouxesse um da gente não se limitar no sentido de, eu não,
Porque todo novo desafio a gente acaba se batendo com aquela de eu sou o suficiente para. Se alguém te colocou ali, né, pelo amor de Deus. Mas a gente se bate muito com essa pergunta, né? E aí eu mudei de projeto para um projeto completamente diferente. E aí quando eu cheguei lá, eu fiquei, meu Deus do céu. Aí a pessoa, a liderança direta com quem eu respondo, me ajuda em tudo, é justamente o líder técnico do projeto inteiro. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou fazer cada pergunta besta, e você vai olhar e vai dizer, meu Deus, por que botaram essa menina aqui, né? Aí eu ficava muito nisso, e aí ele falou, não, mas eu tô aqui pra te ajudar nisso mesmo. E eu ficava muito nervosa, né? E aí, recentemente, essa semana, eu fui falar de um problema e eu não soube me explicar. Eu tinha testado 1 milhão de soluções, não tinha conseguido resolver. Falei, não vou ficar parada aqui 300 anos, né? Vou falar com ele. Eu fui falar. Aí eu falei, mas eu fiz assim. Aí ele fez, mas tu testou como? Sei, não lembro mais. Aí depois eu fiquei, meu Deus, eu fiquei nervosa, esqueci todas as coisas que eu fiz e eu passei horas aqui. Aí depois parece que eu não fiz nada. E aí eu falei pra uma amiga, né? E ela falou assim, amiga, se tu já sabe que tu fica nervosa, por que tu não escreve? Rapaz, é mesmo. Nesse mesmo dia, eu comecei, ok, tem esse novo problema. Quais são minhas suposições? Qual é o cenário? Depois, quais são as suposições de como eu poderia resolver aquilo? Aí comecei a anotar. Aí depois eu fiz, ok, consegui resolver. No próximo eu já não consegui resolver. Aí eu tinha o cenário, todas as posições, todas as coisas que eu testei. Aí eu mostrei pra ele, realmente, tu já testou tudo que eu pensei. Então vamos junto mexer pra ver como é que funciona, o que que tá faltando. Então, tipo, ele está disposto a me ajudar, mas se é o meu nervosismo que me atrapalha, eu tenho que encontrar mecanismos de resolver isso. E essa questão de suposições tu mesmo trouxe, né? De você pensar suposições e formas de trazer isso. Mas é isso, foi um dos erros que eu cometi, inclusive, essa semana, né? Já trouxe pra vocês como case de melhora. Tá aqui, tá quentinho. Mas é isso, inclusive, parabéns. Trilha de produto 10/10, minha gente, amei. É, eu tive um caso há uns 2 anos atrás, né, que eu assumi uma vertente para mim que eu nunca mais eu acredito em cliente, né? A gente Então, a gente foi começar o projeto, a gente estava começando o projeto, né? Primeiro momento, assim, de sprint e tal, começando, o cliente tinha um cara técnico lá ajudando a gente, o cara chegou e fez, ó, a gente vai fazer isso aqui, tem uma parada que a gente tem que corrigir aqui, é só um if dentro do código lá, um negócio bem simplesinho, vai ser rápido. A gente, beleza, a gente demorou 5 sprints para terminar o negócio. E nunca... Aí isso virou uma piada, inclusive, no time, né? A gente botou lá, não acredite no PO. Sim. A gente botou o PO, mas era o cliente em geral, né? Todo mundo do cliente. Isso para mim eu acho que foi um erro bom para trazer. No meu caso, tenho dois erros que eu falo que eu me identifico muito. O primeiro é o de não saber dizer não, não sabia. Tipo, todo freela, porra, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Isso eu também consegui aprender hoje em dia. E outra é a questão da documentação do andamento do projeto. Tem muito cliente que, ainda mais com o WhatsApp hoje em dia, que quer estar resolvendo tudo pelo WhatsApp, não sei o que, não sei o que. Uma coisa que eu aprendi, tipo, mesmo que você resolva pelo WhatsApp, documente depois por e-mail o passo que você deu. Porque senão ele vai dizer, eu não pedi isso, não. Eu digo, você pediu, tá aqui. Tá documentado no tal e-mail que eu mandei em tal dia para você. E, tipo, velho, isso aí é uma coisa que eu tomei muito para minha vida, assim, que aí, tomando essas duas decisões, diminuiu muito, assim, a questão dos erros que se ocasionar. Exatamente, você fica, tipo, querendo ou não, é a mesma coisa que Augusto falou, assim, fica documentado, pô, o que tu fez. Tu dissesse, beleza. Esse beleza, tu tem mandado e-mail pro cara dizendo que, ó, tu falou isso, a gente vai fazer isso. Você, pelo menos, fica meio que respaldado, tá ligado? Pô, não vai resolver, mas... Olá, gente. Boa noite. Me chamo Vinícius. O meu problema também é muito parecido com o seu, de não saber dizer não, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu adoro fazer de tudo. Aí, tipo, até na vida profissional, na vida pessoal, como na vida profissional, né? Eu moro com ele, ele sabe muito bem que meus hobbies vão desde costurar, cozinhar, fazer muitas coisas diferentes. Por formação, eu sou engenheiro mecânico, mas aí eu atuei muito tempo aqui no Porto Digital como programador, e agora eu trabalho nessa área de produto, né? Eu sou CPO de uma startup aqui no Porto Digital. E acabou que durante esses anos que eu tive na empresa, eu acabei passando por todas as áreas, né? Eu fui desde analista de negócios,
a desenvolvedor e agora eu trabalho com essa área de produto. Então eu sei de todos os projetos é, e eu entendo um pouco de tudo ali na empresa, né? Eu sei de todos os nossos produtos, nossos aplicativos, né? Desde ali da programação até do design, sei de tudo. E aí, ao tempo todo, recebendo ligação, eu posso estar aqui numa reunião com um cliente, ou fazendo alguma apresentação e tem gente me ligando, tem gente mandando mensagem. É o tempo inteiro. O meu celular não para. O meu celular não para com gente mandando mensagem para mim o tempo todo. E aí, essa coisa do dizer não tem sido um ato de evolução muito forte para mim ultimamente, porque é eu reconhecer que eu não posso ir só pelo meu desejo de querer fazer tudo, de querer aprender. Eu tenho uma ânsia muito grande de fazer para aprender, entendeu? E aí é isso, eu tenho focado agora em fazer os outros aprenderem também. Então, tem sido um aprendizado, é muito importante. Mais alguma pergunta? Mais alguma dor para contar? Meu nome é Dio, eu tenho uma startup de IA para educação. E o erro que eu cometi foi no momento de validação, na hora da pesquisa, a gente foi para uma sala de aula. E aí eu cheguei e a gente não pode enviesar o usuário, né? E a gente já chegou, criamos um produto incrível. Aí o meu sócio também já não ajudou muito, e tecnologia alienígena. Aí a galera, tipo, nossa, não sei o que, aquela euforia, e a gente pensou, poxa, todo mundo amou. Mas aí basicamente não vale de nada, porque você enviesou todo mundo para a tua solução. Foi isso. Uma pesquisa que não. Você não pesquisou nada, né? Você E convenceu. foi muito difícil, assim, ele é desenvolvedor e foi muito difícil ele entender que não podia fazer esse enviesamento. E mesmo você não pode chegar pro cara, mas a tecnologia e tal, o cara se empolga com o que ele cria. E aí, tipo, acho que acaba prejudicando muito esse primeiro momento. A gente tem que ser muito imparcial na hora de descoberta. Isso é muito difícil de fazer, É mas muito rola. difícil, muito difícil. É tipo isso. Exatamente, perfeito. Eu lembrei de uma coisa quando ele comentou nessa questão da ânsia de fazer, que muitas vezes a gente acaba não sabendo também a hora de parar e entregar, porque você está querendo fazer, está querendo deixar perfeito os mínimos detalhes e pode correr o risco de atrasar a entrega também. Aí, acho que é uma coisa que acaba acontecendo bastante. Já aconteceu comigo também algumas vezes. Nossa, eu lembro uma vez que eu tava começando na equipe nova, né? E eu falei, gente, eu vou doar minha vida e eu vou entregar isso de uma forma muito bizarra de bom. E aí o que aconteceu? Sobre esse lance de querer entregar tudo perfeito. Eu larguei, né, do trabalho às 5 da tarde, e aí eu parei de trabalhar umas 4 da manhã. Eu passei a noite fazendo. Aí eu vou doar minha vida, eu vou fazer isso e amanhã de manhã isso tá pronto. E no dia seguinte era a apresentação dessa nova proposta. Aí o que aconteceu? Eu tive uma brilhante ideia. Eu falei assim, vou dar um cochilo, velho. Rapidinho. Cochilo, assim, eu fui acordar às 5 da tarde, pô. E eu tava cheio de ligação do meu PO, tá vendo? Cheio de ligação do meu PO, um monte de mensagem do meu PO, e ainda bem, assim, eu não sei onde ele tava na cabeça, porque ele não me demitiu. Mas ele falou, eu nunca mais quero que isso aconteça. Eu sei que você quer fazer tudo perfeito, eu sei que você quer entregar tudo logo, mas olha o que essa tua decisão fez acontecer. A gente perdeu uma entrega pro cliente, eu não tinha justificativa porque tu não falou nada, e tu tava dormindo, pô. Tipo, como é que eu me defendo disso? Não tem jeito, entendeu? Não tem como. E aí eu falei, olha, o motivo foi isso, 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 mas eu prometo que isso nunca mais vai acontecer. Isso nunca mais aconteceu. Aí, de vez em quando eu durmo na hora do almoço, mas tô tranquilo também. Mas é isso, gente. Mais alguma dúvida? Mais algum erro? Alguma coisa que vocês querem trazer? Boa noite, meu nome é Thomas. Na verdade, eu não tenho um erro, eu tenho vou pedir um conselho, na verdade. Eu sou designer já também há um bom tempo, eu já estou nessa área, sou de comunicação. É, nas minhas experiências, eu já cheguei a trabalhar com UI e UX sem saber que eu estava fazendo isso, e gostei e não tinha identificado que era isso que eu queria fazer. Hoje eu identifiquei que é isso que eu quero fazer, estou estudando por conta própria, estou participando de eventos como esse e tenho me identificado muito. Mas não sei como eu fazer essa migração de uma forma segura. Na verdade, eu não sei como fazer. O que é que você me recomendaria?
Como é que você conseguiu sua primeira oportunidade? O que é que Tá. você sugeriria? Isso é uma pergunta muito difícil, porque a forma que foi a minha transição não foi nada segura, então eu já não contemplo a tua dúvida. Mas assim, o que eu vi acontecer muito, né, o que às vezes eu aconselho para os meus amigos também. É, primeiro, a gente tem conteúdos absurdamente ricos de graça na internet. A gente consegue trazer e absorver várias informações de vários lugares diferentes sem tirar nada do bolso, né? Então isso eu acho que é o primeiro é a primeira coisa que você pode fazer. Por quê? Porque dentro da área de produto existem várias outras coisas que você pode fazer. Então assim, vai ter alguma coisa que você vai encontrar que vai te agradar mais do que outra. E eu acho que é nesse momento que você vai conseguir direcionar os teus esforços e a tua atenção para absorver informações. Segundo, você é uma pessoa tímida? Não. Perfeito. Você precisa ser cara de pau, velho. Exatamente. Você precisa chegar com as pessoas e falar: pô, como é que foi isso? O que eu posso fazer? Se tem uma coisa que é muito interessante, pelo menos na área de produto, que eu vejo, isso pelo menos aconteceu comigo. A galera gosta muito de dar informações de como foi o seu processo e como é que eles poderiam agir diferente ou fazer diferente. Então, assim, todos esses feedbacks que você vai trazer de outras pessoas vai ser muito importante e, consequentemente, essas pessoas podem vir a te indicar em algum trabalho, pode vir a, tipo, indicar algum curso, alguma coisa do tipo, e essa cara de pau vai te dar novos horizontes, porque você vai aumentar o teu network. Então, isso também é muito importante. E linkado com essa questão de ser cara de pau, é assim, a gente fica naquela ambição de eu vou construir um portfólio absurdamente bonito, né? E a gente passa um ano fazendo um portfólio e a gente não aplica, a gente não faz nada. Então, às vezes, a gente não precisa de tudo isso. Às vezes, a vaga é, por exemplo, de UI, mas você quer botar lá toda a pesquisa que você fez. A vaga nem precisa daquilo naquele momento. É UI. Então, você precisa entender o que a vaga pede para você montar um portfólio direcionado para aquela questão específica. Então seja cara de pau mesmo, velho. Aplica, manda mensagem e vai na reunião leve. Porque tudo que tá no portfólio que você montou, você sabe de tudo, velho. Você sabe o porquê que você fez aquilo. Aquela tomada de decisão é importante documentar. Entendeu? E essa segurança que você vai passar do porquê que você fez isso, às vezes você nem fez a escolha certa. Mas o fato de você ter a convicção vai dizer que você, beleza, eu consigo colocar essa pessoa nesse lugar, porque se eu mostrar para ele a decisão que a gente pode fazer, ele vai conseguir lidar com as coisas. E isso é muito importante no dia a dia. A gente precisa estar ao lado de pessoas que têm segurança naquilo que está fazendo, né? Mesmo que seja coisa errada. Isso é importante, porque a gente cria coragem por conta disso, né? A gente começa a vislumbrar outras coisas. Isso é extremamente importante. Então são essas 3 dicas que eu te daria. Né? E a quarta, tem uma pá de gente aqui, ó, meu irmão. Já pega o número de geral aí. Ó, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. É uma honra absurda. E eu espero ver vocês de novo pra gente fazer uma parte 2. Só que agora vocês também trazendo o erro de vocês, tá bom? É isso. Quem não pegou o e-mail de contato, tá? Pode entrar em contato comigo. Meu e-mail tá lá na página da inscrição. Então fica à vontade. Manda e-mail pra mim, que eu encaminho. Beleza? Podemos. Eu tenho e-mail, todo mundo na inscrição. Todo mundo botou o e-mail, eu encaminho. Beleza? Bom, eu não sei quem é que não tem a lista de presença. Então, vai ser isso. Mas é isso. Outra coisa também, o vídeo vai estar disponível nas redes sociais do César também, tá? Então, pode ser consultado por lá. Beleza? Valeu, galera.